Glorificado seja Deus, glorificado seja o teu nome, aleluia. Vamos à palavra do Senhor nesse momento. Glória a Deus. Aqui no livro de João, capítulo 11, aleluia. Capítulo 11, versos 38 ao 44. Grande é o teu nome, Jesus, para todo sempre. Glória ao nome do Senhor. Grande é o teu nome, Jesus. João 11, 38 ao 44. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Eita Deus maravilhoso. Só Ele pode alegrar a nossa vida, alegrar o nosso coração. Só Ele pode fazer aquilo que ninguém mais pode. Grande Deus, a ressurreição de Lázaro. Bendito seja Deus. Diz a Escritura Sagrada: Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Então disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é morto de 4 dias. Então disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças vos dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse então Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aqui é mais a história de um milagre que Jesus realizou no meio dos homens quando esteve juntamente conosco. Quando Jesus deixou toda a sua glória, quando Jesus desceu do céu e veio à terra, nascido de uma mulher virgem, de uma mulher pura, de uma mulher que nunca havia conhecido homem algum. Era uma mulher solteira, estava comprometida, bem verdade, iria ser desposada dentro de um tempo, e naquele tempo era comum as famílias se reunirem e as filhas serem oferecidas a um homem que cuidasse dela. E essa mulher chamada Maria deveria ter ali os seus 16, 18 anos, no máximo 20. E ela, sendo instruída para que quando se casasse, viesse a ser mãe de filhos e desse continuidade àquela palavra que Deus disse lá no jardim do paraíso: frutificai-vos
e multiplicai-vos sobre a terra, e dominai sobre os peixes, dominai sobre a natureza. Então ela era mais uma que estava esperando o tempo certo para poder cumprir a palavra do Senhor. E a diferença que nós vemos nessa história é que antes de se casar, antes de se tornar esposa de José, Maria teve a visita de alguém muito especial que desceu diretamente lá do céu. E esse ser angelical chamado Gabriel se apresenta diante dela em uma visão e fala diretamente com ela, pessoalmente com ela: salve bem-aventurada, salve bem-agraciada do Senhor, o Senhor é contigo. E como a nação de Israel era um povo escolhido, separado a Deus pelo dedo de Deus, e ela, uma moça, uma jovem, que desde a sua meninice ouvira falar do Senhor Deus de Israel, e lendo a Torá, o Antigo Testamento judeu, ela sabia que os sinais, prodígios e maravilhas do céu eram comuns e realidade naquela terra, e que o primeiro homem que Deus chamou para ser sua testemunha, o homem Abraão, teve essa experiência quando a ele foi prometido um filho, que ele seria pai de muitas nações. Então, estando escrito no livro, ela que conhecia bem aquele livro também acreditou que o anjo veio do céu, que não era um anjo inimigo, que não era um ser contrário, mas sim era um ser enviado por Deus. E Gabriel diz a ela que ela se tornaria mãe de alguém muito especial, e esse alguém era o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, unigênito de Deus, que seria enviado à terra, cumprindo-se a promessa que fora feita lá no jardim do Éden, que ele esmagaria a cabeça do diabo, esmagaria a cabeça da serpente, e ela seria machucada no seu calcanhar. Mas quando a obra de Deus, quando o poder, quando a graça, quando a misericórdia, quando o Espírito de Deus está agindo sobre a terra, e nós estamos aguardando as promessas de Deus se cumprirem em nós, porque a palavra diz exatamente isso, que aqueles que seguirem ao Senhor serão abençoados, porque fazem parte da família. E ela, muito acreditando naquilo que o anjo dizia, porque ela sabia, o Espírito de Deus, ele sempre confirma antes tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Quando ele vem, ele prepara tudo antes, para que quando acontecer conosco, quando acontecer com você, você não tenha dúvida que é a mão de Deus em seu favor. Glorificado seja o Espírito do Senhor Jesus. Quando alguém anuncia a palavra, quando alguém fala do amor de Deus, quando alguém fala da Bíblia, o Espírito de Deus confirma com sinais, prodígios e maravilhas. O Espírito de Deus confirma com milagres. O Espírito de Deus convence o homem do seu pecado e o faz acreditar e o faz crer que aquilo que está acontecendo de novidade na vida dele é pela mão do Senhor. Glorificado seja Deus. Nós não servimos a Deus porque nós queremos, não. É porque Ele nos chamou para essa obra. É porque Ele foi lá onde a gente estava, cheio de pecado, cheio de amargura, cheio de dor, de sofrimento, cheio de ódio, de rancor no coração. Ele foi lá e falou assim: olha, você está saindo de uma terra e indo para outra terra, a qual eu chamei
e te prometo ser uma terra abundante, uma terra cheia de leite e mel. Então não somos nós que escolhemos a Cristo, é Ele que veio do céu, se apresentou diante de nós, e nós o recebemos na nossa vida, porque Deus quis com que isso acontecesse. Por isso nós estamos aqui hoje adorando o nome do Senhor, glorificando a Ele, cantando os louvores, os cânticos, orando, usando o nome dEle, e não é em vão, porque é a obra do Senhor manifestada em nossa vida que faz com que nós sintamos a presença, com que nós possamos ser tocados, atingidos pela sua glória. Não há nada no mundo que se compare, não há nada no mundo que se equipare a essa obra que o Senhor tem feito sobre a terra. Bilhões de seres humanos são alcançados diariamente, bilhões de seres humanos já foram tocados na história e deram testemunho da graça do Senhor, aleluia. Então Jesus nasce, Jesus cresce, e com 30 anos Jesus é chamado para iniciar o seu ministério apostólico, para iniciar o seu ministério, onde ele falaria do amor de Deus e comprovaria através dos sinais, prodígios e maravilhas de que ele estava aqui como enviado do Senhor, e que no final da história ele iria entregar a sua vida para salvar você, para salvar a sua casa, para salvar a sua família, para cuidar dos teus negócios, para fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. O final da história é melhor do que o começo. Então Jesus inicia o seu ministério, e nessa ocasião, aleluia, ele recebe a notícia de que alguém muito querido, muito amado, havia morrido. Já tinha 4 dias que Lázaro tinha descido à sepultura, tinha sido enrolado nas faixas nele, e ele foi colocado na sepultura. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. E Jesus, ele sente a morte de Lázaro, porque a sua irmã Marta e a sua irmã Maria e Lázaro eram muito queridos. A gente não sabe se eles tinham algum vínculo familiar. A Bíblia não cita se eles eram primos, se eles eram parentes, mas a Bíblia diz que Jesus amava muito ele, e por amá-lo tão daquela maneira, ele sentiu, e Jesus diz que iria visitar Lázaro. E quando ele profere que ele iria visitar Lázaro, ele diz e dá a entender que quando ele chegasse, Lázaro estaria vivo. Ele falaria com Lázaro, ele conversaria com Lázaro, ele trocaria uma ideia com Lázaro. E de repente alguém não entende a sua mensagem. O homem, ele tem esse defeito de ser incrédulo em muita situação, porque não há explicação para a morte, não há como trazer do reino espiritual alguém que já morreu. E mesmo a Bíblia citando vários profetas que fizeram isso, as ossadas de Eliseu, elas ressuscitaram um soldado. O homem, ele é morto em batalha, e na sua queda, não sei como, ele cai aonde Eliseu estava enterrado. E ali a Bíblia diz que os ossos, as ossadas de Eliseu, ao tocarem naquele homem, ele sai daquele túmulo ressuscitado, sai daquele túmulo vivo. Como pode ser isso? Às vezes ele foi furado por uma espada, às vezes ele foi furado por uma lança,
Às vezes ele teve a sua parte interna, os seus órgãos internos totalmente dilacerado, hemorragia interna, sangramento muito forte. Mas quando ele toca nas ossadas de Eliseu, ele volta são e salvo. Para nós é impossível entender isso. Somente crendo, somente pela fé, é que nós vamos conseguir alcançar o entendimento. Não porque nós somos formados em biologia, não, mas é porque nós cremos pela fé que o Senhor tem poder para transformar a vida de cada um de nós da forma como Ele quer. Obrigado, Jesus, pelo Senhor existir, e obrigado, Jesus, pelo Senhor ter. Se não fora o Senhor, o que seria de nós? Lembro-me quando eu vivia lá no meu passado sem Deus, não tinha esperança, não tinha expectativa, vivia ao léu, de qualquer jeito, de qualquer forma, até acreditava em Deus, mas não o conhecia da forma como Ele é. Glorificado seja Deus por isso. Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro e ele se condói. E acredito que isso fez com que ele falasse assim: não, é meu amigo, é meu irmão, é meu querido, então eu não vou permitir com que a morte o leve da nossa presença, da nossa habitação, do nosso meio. Então ele caminha 4 dias depois da morte, e quando ele chega, alguém lá atrás diz: ele está chorando, e chorando copiosamente, acredito eu. Não eram soluços apenas, mas eram lágrimas de dor. E alguém disse: olha, ele já fez tanta coisa, ele já fez tanto milagre, ele já fez tanta obra maravilhosa, ele ajudou já tanta gente, por que ele não ajuda o seu querido amigo? Mal sabia essa pessoa que Jesus estava caminhando para a cidade onde Lázaro estava enterrado, onde as suas irmãs se encontravam, onde havia uma multidão que já havia velado aquele corpo e que morreu, acabou, não tem o que fazer. Mas Jesus caminhou e chegou até aquele local. E quando ele chega, ele se dá a entender de que ele ressuscitaria aquele homem. Ele traria aquele homem de volta à vida. E as suas irmãs o questionam: Senhor, veja bem, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Acredita-se que ele tenha morrido de uma doença. Doença, todos nós estamos sujeitos a ela. E alguns dizem que era até lepra. E se fosse lepra, eu quero dizer a vocês o seguinte: ele era um amaldiçoado segundo a lei de Moisés. O leproso, ele não podia chegar perto de ninguém. Se fosse lepra, não estou dizendo que era, mas se fosse lepra, como alguns dizem, ele carregaria um sino no seu pescoço, e onde ele quisesse passar, aquele sino faria barulho, e as pessoas que estivessem ali se afastariam, porque lepra pegava. E o leproso, ele, com o tempo, com o passar dos dias, a doença agravaria, e ele começaria a perder pedaços do seu corpo. A podridão seria tão grande, o fedor, o cheiro mau seria tão grande, que as pessoas não conseguiriam nem ficar perto. E ele era considerado um isolado, um maldito,
alguém que não poderia se aproximar dos outros, dos demais. Ele estava debaixo de maldição. E aconteceu que Lázaro morre. E muitos acreditam que ele estava doente. Então, quando o colocam na sepultura, o envolvem com faixas e o depositam naquele local. E ali colocam uma pedra. Interessante que eles não enterraram e jogaram terra por cima. Eles foram, colocaram uma pedra e ali eles fecharam, selaram com uma rocha. Então ele estaria no descanso eterno. E alguém que havia dito que ele fez tantos sinais e maravilhas, ele também poderia ajudar o seu amigo. Então Jesus chega diante da multidão e sabia que ali havia algumas pessoas incrédulas que pagariam para ver, que queriam ver para crer, para acreditar. Jesus conhece o coração de cada um de nós. Não adianta você querer esconder algo de Deus, porque Ele sabe antes de tudo o que você está pensando. Ele sabe que você, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, se tem um coração sincero diante dele, Ele passa a te amar mais do que tudo, porque Ele não procura perfeição em nós. Ele procura um coração sincero, um coração de adorador. Por isso nós devemos sempre estar glorificando, bendizendo e adorando ao nome dEle, porque digno és de receber toda a honra, toda a glória, aleluia. Nos céus os anjos dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Na terra os homens dizem: Hosana, glorificado seja aquele que vem em nome do Senhor. E os cristãos dizem: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Então hoje que nós temos a oportunidade de estar adorando o nome do Senhor, não vamos deixar para amanhã, não vamos deixar para depois, vamos fazer hoje, porque amanhã ninguém sabe se nós vamos estar vivos ou vamos estar mortos. E quando nós morremos, o nosso encontro será com Deus, porque o corpo voltará para o pó, o espírito voltará para Deus. Então Jesus, vendo a multidão, vendo aquelas pessoas, ele diz: Lázaro não morreu, Lázaro está dormindo. Mas como pode ser isso? Como pode ser isso? Faz 4 dias e ele cheirava mal, ninguém consegue se aproximar mais, porque ele já cheira mal. E ele diz para uma delas: olha, eu já disse a vocês e vou repetir de novo: se tu creres, se tu acreditares, se não tiver dúvida dentro do seu coração, tu verás a glória de Deus manifestada na sua vida, no seu lar, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Mas é necessário você crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós, seres humanos, somos assim. Quando enfrentamos a dificuldade, quando o inferno se levanta contra nós, quando algo dá errado na nossa vida, quando a gente duvida do poder de Deus, as coisas se levantam contra nós, e aí a gente diz: não estou aguentando, não estou suportando, eu não estou mais tendo condição nenhuma de vencer essa batalha, eu vou desistir, eu vou tirar a minha vida, eu vou separar o meu casamento, eu vou sair daquela empresa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo.
Eu vou dar um basta em tudo isso. Isso faz parte do ser humano. Desistir das batalhas, desistir das lutas, desistir de tudo e dizer assim: eu vou voltar para trás. Mas quando ele olha para trás, o que ele encontra? Só decepção, só tristeza, só desamor, só coisas que não adianta. Se sofrer com Cristo é difícil, sofrer sem Cristo é derrota, é perder a batalha logo de cara, porque aí fora o inimigo ele está atento a cada passo que o ser humano dá, e se ele puder matar, roubar e destruir, ele vai fazer, não importa quem seja. Seja homens que têm posição, que têm dinheiro, que têm ciência, sabedoria, conhecimento, ou seja, alguém que está nas drogas, jogado na sarjeta, para ele não importa, ele quer destruir o ser humano. Então Jesus diz para ela: olha, se você crer, você verás a glória de Deus. E então ele torna o rumo dele para o rumo do túmulo. E ele diz: retirem a pedra. Lembra que na ressurreição, quem tirou a pedra não foram homens, foram os anjos. A pedra foi removida e os soldados nem viram, nem perceberam. Por quê? Porque Deus lhes colocou um sono profundo, porque eles eram pessoas comuns, pessoas sem conhecimento, estavam ali para guardar, para que ninguém viesse à noite e tirasse a pedra do túmulo de Jesus. Mas Jesus diz e fala assim: retirem a pedra, simplesmente retire a pedra. A pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, a pedra que incomoda, é aquele pecadinho, é aquela bebidinha, é aquela palavra fofoqueira, é aquele vício de falar mal da vida dos outros, aquela situação de olhar das pessoas de cima para baixo, aquela pedra do orgulho, da vaidade, aquela pedra que impede das pessoas serem alcançadas pelo Evangelho, porque depois que você se tornou crente, você se acha, você pensa que é melhor do que os outros. E quando você vê alguém sofrendo, chorando, gemendo, você faz como o levita, você faz como o sacerdote, você passa e ignora. Mas aí Deus prepara o bom samaritano, é aquele cristão, é aquele crente que ele tem prazer em falar do amor de Deus para as pessoas. Ele usa o panfleto, ele usa a sua boca, ele usa a internet, ele usa o microfone, ele usa a palavra, ele usa os seus pés, ele usa as suas mãos para abençoar a vida de quem quer que seja. Essa pedra nossa precisa ser removida da nossa vida. E Jesus diz: retirem a pedra. E quando Jesus diz retire a pedra, alguém falou assim: vai acontecer um milagre, vai acontecer algo sobrenatural aqui. Porque aqueles que acreditavam que Jesus tinha poder, eles sabiam que Jesus iria fazer uma coisa nobre, uma coisa maravilhosa, e eles só ficaram aguardando, eles só ficaram esperando. Olha aí, vem o milagre, olha aí, vem a cura, aí vem a libertação, aí vem a ressurreição, aí vem a vida de volta na vida daquele homem. Aleluia! A
vida está em você, a vida está em você, a vida está em você. Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o princípio, Jesus é o fim, Jesus é o começo, Jesus é o meio, Jesus é o final da sua história, e o melhor de tudo ainda está por vir, porque Ele está vivo e reina para todo sempre. Aleluia! Eita, Deus maravilhoso! Não há nada, não há ninguém como Ele, nos céus da terra e embaixo da terra. Aleluia! Gesto faralamassas, levisoro la cabaciter, levisoro la maia. Aleluia! Observe bem. Imagine na sua mente uma multidão. Pessoas acompanhavam Jesus e não eram poucos, porque Ele havia multiplicado os pães e os peixes. E quando as pessoas viram Ele multiplicar os pães e peixes, aleluia, não dava nem para, posso dizer assim, 2, 3 pessoas. Mas a Bíblia diz que mais de 5 a 10 mil pessoas foram alimentadas. Quando eles viram aquilo, eles falavam: não, esse aí é Deus. Esse aí verdadeiramente é filho de Deus. E eu quero um milagre dele, eu quero uma bênção dele, eu quero alguma coisa ele tem para me dar. Então Jesus vai lá e multiplica os pães e os peixes, coisa que o faraó, que o Herodes, coisa que o Pilatos, coisa que o César romano, coisa que ninguém fazia, os políticos, os religiosos, coisa que eles não faziam, Jesus foi e fez. E as pessoas falam: não, esse é Deus, só pode ser de Deus. Nicodemo chega e fala assim: ninguém pode fazer sinais se não for por Deus. Eu estou aqui há tantos anos dentro da religião judaica e eu nunca vi isso. Eu leio o Torá, eu leio a Bíblia, e eu vejo que no passado aconteceu isso, mas diante dos meus olhos eu nunca vi acontecer isso. E eu estou vendo. E ninguém pode fazer isso, sinais, prodígios e maravilhas, se não for pelo poder e pelo Espírito de Deus. Então, quando removeram a pedra, Jesus, como Deus, Ele grita para o universo. Jesus não grita somente para Lázaro, não. Jesus não grita somente perto das pessoas que estavam ali, não. Ele grita para o universo. Ele grita para a vida. Ele grita para a morte. Ele grita para o cérebro. Ele grita para o coração. Ele grita para os membros dos ossos. Ele grita para o sangue que já estava indo, o corpo. O sangue já estava totalmente duro, talhado. O corpo já estava rígido. Não havia mais células funcionando, não havia mais sangue circulando, não havia mais coração batendo, não havia mais memória, não havia mais mente, não havia mais fala, não havia nenhum dos 5 sentidos funcionando, não havia nada que pudesse fazer com que aquele corpo se movesse. Então Jesus, Ele sai do terreno, Ele sai do material, Ele sai da mente humana e Ele entra no reino espiritual. Para se ressuscitar um corpo assim inerte, sem vida, é preciso com que várias instrumentalizações do poder de Deus possa acontecer. Se existe alguma coisa a ser feita, Deus que fez o homem a sua imagem e semelhança, Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou os animais, Deus que fez sol, Deus que fez a lua, Deus que fez o espaço sideral, Ele também sabe como funciona a biologia humana.
E Jesus diz: Lázaro, 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 responda, Lázaro, responda, Lázaro, fale, Lázaro, torne a vida, sai para fora, sai para fora, onde quer que você esteja, no céu, na Geena, no Hades, no paraíso. Se você estiver aonde você estiver no céu, se você estiver aonde estiver o seu corpo físico, o seu espírito, saia da onde você está para fora. De repente, envolto em fitas, em panos, audição, paladar, olfato, visão, os ouvidos ouvem, os olhos se abrem, o nariz respira, o coração bate, as veias se abrem, o intestino, o pulmão, os rins. O que está acontecendo aqui comigo? Alguém está me chamando, alguém está falando o meu nome. Alguém diz para mim sair para fora. Para mostrar que Jesus é Deus, não há sombra de dúvida, de variação. Ele se levanta, ele que estava deitado, inerte, morto, ele se levanta. Os seus artelhos, seus joelhos começam a se movimentar, os seus pés sentem o calor do corpo. Estava gelado, não tinha mais vida, mas ele sente o sopro da vida entrando nele de novo. Morreu doente, provavelmente leproso, já não tinha mais, as ataduras estavam ali, mas de repente ele sai para fora. Imagina a cena, aquele fantasma, né, branco, todo revestido de branco, sai andando e diz: quem me chamou? Jesus diz: meu amigo, eu te chamei, eu quero você comigo, quero você aqui do meu lado. E a multidão estava ali, só podia glorificar, só podia adorar, só podia dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque a morte foi vencida pela vida, o pecado foi vencido pela salvação, aleluia, tudo foi consumado naquela cruz. E Lázaro volta à vida e é devolvida às suas irmãs. Imagina a alegria delas, imagina a felicidade delas. Aqueles que acreditavam, aleluia, glorificaram o nome do Senhor. Aqueles que não acreditavam ficaram pálidos, ficaram pasmos, ficaram assustados. Nossa, onde já se viu isso? Da onde veio isso? Da onde apareceu isso? Isso não é possível aos olhos humanos. Não existe medicina, não existe nada, não existe tecnologia que possa fazer o homem voltar à vida. Mas nós estamos vendo com os nossos
seus próprios olhos, e esse homem não pode continuar assim. Mas Jesus veio para isso. Não importa se você acredita, não importa se você duvida, Ele veio para manifestar o seu poder, a sua glória sobre a terra. Lembre-se, você era um morto, você era alguém que ninguém dava nada, que ninguém acreditava, mas Ele acreditava em você. Depois de tudo isso, o que mais poderia ser feito? Um café, um almoço, um churrasco. Vamos comemorar a vida. Alguns historiadores dizem que Lázaro viveu mais 30 anos. Então, se ele tinha 20, viveu para até 50. Se ele tinha 30, 60. Se ele tinha 70, ele viveu até os 100. Isso não importa. O que importa é o milagre que Jesus pode fazer na nossa vida. Ninguém impede o agir de Deus, o poder de Deus, quando nós cremos e quando nós buscamos a face dele. Glorificado seja Deus, bendito seja Deus. Essa palavra é para você que está desiludido. Essa palavra é para você que está derrotado. Essa palavra é para você que está desanimado, que pensa que chegou ao fim da sua história. Essa palavra é para edificar a sua fé, renovar o seu espírito, se colocar na presença de Deus. Eu faço um apelo a você: venha para Cristo, venha para Jesus, venha nos visitar aqui no nosso templo, no nosso salão, venha cultuar conosco. Toda quinta-feira e todo domingo nós estamos aqui, e toda terça-feira nós estamos no período da oração. Glorificado seja Deus. Nós vivemos isso porque acreditamos nisso, porque o Espírito de Deus se colocou dentro de nós, para que fosse real, para que fosse algo sobrenatural acontecendo entre os homens. Glorificado seja Deus, bendito seja teu nome. Glorificado seja Deus para todos sempre. Vamos orar por toda a nação brasileira. Vamos orar por todas as pessoas que precisam de um milagre. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença e sabemos que o Senhor é Deus e que muitas pessoas, Senhor, serão alcançadas pelo nosso ministério, serão alcançadas pelas nossas palavras. Essa palavra irá, Senhor, de encontro aos corações, às vidas. Essa palavra, Senhor, irá de encontro às pessoas que precisam serem ressuscitadas. Muitas já desistiram, mas o Senhor não desiste de nenhum de nós. Vá, Senhor, sobre esta cidade de São Joaquim da Barra, sobre esse bairro do Tancredo Neves, sobre, Senhor, as adjacências, as pessoas que moram em derredor. Vá, Senhor, de encontro ao nosso estado. Vá, Senhor, em favor do nosso país, que a Tua mão forte e poderosa seja sobre esta nação, e que as pessoas sejam alcançadas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, no norte, no sul, no leste e no oeste, que a Tua mão seja sobre todos. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja Deus, bendito seja o Teu santo e poderoso nome. Glória ao nome de Jesus.